Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Todos em paz? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, é para dar uma dica aí, né? Talvez possa ajudar algum colega, né? Que é referente a ranking, né? Para quem aí precisa fazer um ranking um pouco diferente do comum, né? Essa aqui é uma situação da qual eu precisei resolver uns meses atrás, que para mim era um pouco incomum, na verdade, né? Que é o seguinte, o cliente ele estava querendo um ranking por total de vendas, né? Por valor de vendas, né? Ele tem um vendedor aqui, ele queria saber o ranking desses vendedores em relação ao total de vendas, né? Até aí tudo bem, nada de mistério, né? Ah, E aí, né, ele queria também um outro ranking, né, dentro desse mesmo visual, tá? Só que um ranking olhando aqui, ó, para dentro da equipe. Perceba que aqui nós temos as equipes e cada equipe dessa, né, ela tem uma quantidade de vendedores, né? Alguns têm mais, algumas equipes têm mais vendedores, outras equipes têm menos vendedores, né? E ele queria saber, né, o outro ranking que ele estava querendo era saber, dentro dessa equipe aqui, por exemplo, a equipe 3 desses vendedores aqui, qual tem a maior quantidade de vendas, né? Não olhando mais para o valor de vendas, mas para a quantidade de vendas, né? Quantidade de vendas, né? Que aqui nesse caso, né? Não representa aqui a veracidade em relação ao total de vendas, tá? E foi somente um número aleatório números aleatórios aqui que eu gerei para a gente poder trabalhar nesse exemplo, tá? Mas aí a ideia seria essa, né? Do segundo ranking, né? Olhar para a equipe, ver quais vendedores eu tenho aqui e desses vendedores, quais são os que mais têm vendas em quantidade, né? E fazer esse ranking, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o ranking aqui por vendas, né? Por total de vendas. Primeiro ranking de vendas, aqui, tá? E aqui a gente vai usar a nossa AnkiX, né, que a gente já conhece aí, a maioria do pessoal acho que já conhece, tá? Aqui na AnkiX eu vou fazer um filtro, né? Fazer um filtro aqui para me retornar uma tabela, tá? E vou desconsiderar o contexto dela de filtro. Como é que eu faço isso? Com all. Né? O all ele ignora aqui os contextos de filtros das tabelas, tá? Então, quando eu faço isso ao vendedores, né, ele traz toda a tabela para mim, né, sem considerar os filtros, tá, nela existentes. Então, a minha expressão, né, eu quero ranquear por quê? Eu quero ranquear pelo meu total de vendas, beleza? Eu vou filtrar, eu vou fechar aqui, desculpa, a minha filtra, eu vou voltar aqui para minha rankx, ela vai me pedir outra expressão, eu vou repetir, eu quero a mesma expressão, tá? Vai ser o meu total de vendas aqui. Esses dois primeiros argumentos eu vou pular, tá? Esses dois próximos argumentos, esse próximo argumento eu vou pular, tá? Já vou direto aqui para a ordem, tá? Vai ser descendente e vou fechar, tá? Não vou entrar no mérito dos outros argumentos agora, né? Que a gente aqui não vai fazer diferença para o nosso caso, beleza? Então aqui a minha rank X, né? Por vendas, ela já está criada. Beleza, vou trazer ela para cá, para a gente ver se deu certo, tá? E tá lá, né? Ele ranqueou aqui para mim, né? Considerando aqui, tá? O vendedor, tá? Dentro aqui do contexto de vendas. Então, ele está ranqueando, está dizendo para mim que o João Gabriel, com 2.700, 2 milhões e 700, é o primeiro, o Joaquim, 2 milhões e 100 é o segundo, e assim por diante, tá? Então ele vai ranquear aqui até a posição 7,5. Porque aqui na 7,7, ó, existem vendedores que não ranquearam, tá?
estão sem valor aqui por algum motivo. Então a RankX ela meio que cria aqui, ela está repetindo porque tipo ela não encontra valor aqui, então ela tem esse valor em branco que se repete, então ela está repetindo o rank também. Então a gente vai precisar fazer um tratamentozinho aqui, porque para a gente essa visão aqui não é interessante, tá? E como é que eu faço isso? A gente vai tratar isso da seguinte forma: eu vou jogar isso aqui dentro de uma variável, beleza? Vou retornar aqui e vou fazer o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para tratar isso aqui? Eu tenho que dizer que eu só quero ranquear, tá? Os vendedores onde a quantidade de vendas dele é maior que zero, né? Que for diferente disso, eu não quero. Não quero que apareça aqui na minha visão, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu jogo aqui no retorno um if, tá? E aí eu quero dizer para ele que a minha quantidade de vendas ser maior que zero, né? Se for maior que zero, então me retorna o ranking, beleza? Quando eu faço isso, eu consigo fazer o tratamento aqui, ó, tá? E não mudou nada, tá? Continua ranqueando, tudo certinho, certo? Tá aqui, ó, certo? Então ele não está mais considerando os vendedores sem registro de venda, beleza? Tranquilo, até aí tudo bem. Agora a gente vai para a parte do ranking de equipe, né? Por equipe, certo? Vou criar aqui o nosso ranking por equipe. Tá? Eu vou chamar de ranking equipe, tá? Aqui é o seguinte, se eu criar o ranking parecido com o ranking aqui de vendas, né? Ele vai acabar me trazendo um para todo mundo, né? Ele vai trazer números aleatórios de ranking para todo mundo. Por quê? Porque eu não posso, né, olhar mais para o contexto de vendas, né? É como se eu tivesse aqui, um, criasse aqui, tivesse que criar uma tabela, né? Uma tabela de dimensão para poder filtrar aqui, ó, essa coluna, tá? É claro que isso, o ideal é que isso fosse feito lá no ETL, né? Fosse criado lá as dimensões e as fatos, né? E ali na modelagem, né? Criasse ali o esquema estrela, bonitinho e tal, né? Seria o ideal, né? Melhor dos mundos, né? Aqui a gente não vai ter isso, então a gente vai ter que se virar com o que tem. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu tenho que criar, ter aqui uma tabela, né? Uma tabela, vamos dizer assim, uma tabela virtual, né? Que me traga esses valores aqui, né? Esses valores aqui, ó, da equipe, dessa forma aqui, ó, do 1 ao 10, né? Únicos, sem repetições como está aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui. Vamos lá, ranking equipe. Eu vou criar uma variável. Eu vou chamar ela de equipe, né? E eu vou criar essa tabela, né, com a values, né? A values ela me retorna uma tabela, é, ela me retorna uma tabela com valores únicos, né? Valores distintos, né? Uma tabela não, né? Ela me retorna o valor que eu estou querendo aqui, né, de forma distinta, tá? Então qual o valor que eu estou querendo? Estou querendo, né, da coluna equipe de vendedores. Eu quero um distinto disso. Então, quando eu jogo ela dentro de uma Velhos, a Velhos faz para mim. É como se eu estivesse gerando uma tabela aqui, uma coluna com valores distintos, tá? E aí eu vou para minha ranking, certo? Vai ser a rank X também, né? Vai ser a mesma ideia do outro ranking que ele criou, tá? Eu vou trazer aqui uma tabela e vou
filtrar ela, né? E vou trazer, vou usar agora a All Selected, certo? Da vendedores, beleza? Onde a minha equipe, né? A minha coluna de equipe aqui, ó, certo? Essa coluna de equipe aqui é essa aqui, ó, tá? Com todas essas informações, ela tem que ser igual à minha equipe aqui, ó, tá? Distinta. É como se eu tivesse aqui uma tabela de menção filtrando uma fato, tá? Bem a grosso modo falando, só para vocês entenderem melhor como funcionaria isso aqui, imaginando um modelo, um esquema de dimensão em fato, beleza? Então, quando eu faço isso, tá? Agora eu tenho que dizer o que é que eu quero, o que é que eu quero ranquear, né? Eu já disse para ele que eu quero entrar aqui dentro, né, dessa coluna, minha equipe, e eu quero ranquear pelo número de vendas. Pelo número de vendas. Aqui, ó, vendas total. É essa a informação que eu quero, tá? Eu vou fazer um tratamento igual a gente fez na outra, porque se eu jogar esse ranking aqui dentro do visual dessa forma, vai acontecer o mesmo problema que a gente teve com o outro ranking. Então, eu já vou me antecipar e já vou aqui tratar isso. Eu vou querer apenas que ranqueie para mim o que for maior, maior que zero, beleza? Vou dar OK. Opa, deu um errozinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um errozinho aqui. E tem dois ifs aqui, né? Coloquei aqui dois ifs. Pronto, foi. Eu vou trazer para cá agora o ranking por equipe, tá? E aí, a gente olhando aqui, né, a primeira vez, a gente imagina que aqui ele está trazendo o valor errado, porque está repetindo aqui o ranking, tá vendo? Só que é o seguinte, ele está olhando aqui para a equipe, tá? Ele está dizendo para mim que dentro da equipe 3, o João Gabriel é o vendedor que mais tem quantidade de vendas, tá? Então vamos ver aqui, ó, João Gabriel. Aqui por coincidência, tá batendo aqui, ó, a mesma quantidade de vendas do João Gabriel, certo? Onde ele é primeiro, ele também é primeiro aqui, ó, no valor de vendas, né? Mas se a gente for olhar aqui, por exemplo, o Teodoro dentro da equipe aqui, ó, ele é o quarto, tá? E dentro do ranking geral de vendas, ele é o 17º, né? Que esse ranking aqui é referente ao valor de vendas. E como é que a gente faz para saber se está certo? Vamos olhar aqui dentro mesmo. Vamos pegar aqui o Teodoro, né? Vamos tirar aqui o contexto de equipe, tá? E vamos ver se o Teodoro realmente é a posição 17 no geral aqui de vendas, tá? Vou pegar o Teodoro aqui, tá? Ele tá aqui, ó. Teodoro, 17º. Beleza? Então tá aí, né? São os dois rankings, né? O primeiro ranking, ele está no contexto de valor de vendas. O segundo ranking, ele está no contexto de equipe, certo? Considerando a quantidade de vendas. Então, para a galera aí que talvez, né, tenha interesse em saber como é que faz, né? Se já de repente teve algum tipo de problema como esse, ou que possa ter futuramente, e tá aí, né? Compartilhar essa informação aí que talvez possa servir para alguém. Beleza, galera? Era isso. Valeu aí. Um abraço a todos.